Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Vamos apresentar o tema de hoje? Hoje o tema vai ser Desvendando a Ansiedade. É um tema super importante, então a gente vai estar dialogando sobre esse tema aí nos próximos blocos. E a gente queria também apresentar, né, daqui a pouquinho, a pessoa que vai trazer esse tema. Esperem um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente está apresentando. Mas antes, vamos de música. Vamos começar com Alto Astral. E sabe que a gente está em um momento que às vezes nós estamos tensos, né? Sim. E a música ajuda a relaxar, a trazer um momento de paz, de tranquilidade. Até memórias, né? Exatamente. Para quem está no trânsito. Para quem está no trânsito, vai relaxar. O trânsito tá lindo. Tá hoje. lindo, Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno e o luar. Será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar. Será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. Meu coração. Ai, que lindo. Que lindo, né? Coisa gostosa. Por que a gente começa com música hoje? Porque o tema é ansiedade. E a gente já quer quebrar logo esse clima de ansiedade para que as coisas vão fluindo mais tranquilamente, de uma forma mais amena, né? Vamos falar um pouquinho por que a gente tem ansiedade, hein? O que gera ansiedade? Só a rotina do dia a dia, né, Marli? A nossa rotina, as vivências que a gente chama de vivências reativas, né? Eu acredito que só esses fatores, porque eu sempre digo assim, né, que o sintoma ele aparece não por uma causa específica, mas por diversos fatores. Mas o que se repete é o sofrimento. Né? Sim, então, bem pontuado. O sofrimento ele vai gerando uma repetição e as pessoas elas acabam sendo influenciadas. Cada um tem uma subjetividade, como Sim. nós sabemos, né? Mas eu acredito que antes do sofrimento tem para ansiedade, né? Não estou falando da depressão, estou falando para ansiedade. Eu creio que antes do sofrimento tem alguma coisa aí. O que seria? Antes do sofrimento, o que nós subentendemos, né? A espera por algo. Sim. Né? Porque a ansiedade nos foca muito para o futuro. Futuro, e exatamente. tem essa dicasinha, né, que a gente sempre dá. Porque a ansiedade, eu foco no futuro e a depressão, eu foco no passado. Na culpa, né? Na culpa. Então, essa parte de focar no futuro que a gente... De esperar por algo de antecipar a dor, né? Algo que faz com que nós não vivenciamos o agora. Esse é o paradigma da ansiedade, digamos assim, né? Então, você que está em casa, que se preocupa muito com o futuro, não está vivenciando o agora, procure mais focar no hoje. A gente tem eu tenho uma técnica que eu trabalho muito, que é pare.
Pare. Observe. Stop, né? Pare. Observe. Respire. Depois haja, né? Junto com o que está acontecendo. Às vezes a gente precisa parar porque em muitos momentos nós estamos no automático. Não, agora é importante eu perceber que eu preciso parar, porque o que acontece é que às vezes a gente não percebe. Exatamente. Nós estamos imersos, né, na rotina corrida, na pressão do dia a dia, a gente acaba que, né, a gente não se percebe. O que eu mais cobro dos pacientes é isso, a autopercepção. Nilma, como seria a autopercepção, essa questão? Fala um pouquinho de você, né, naquela questão, quando você percebe, eu acelerei. Eu preciso parar, porque a gente tem esse costume de nem perceber. E a gente já vai ali no automático, e muitas das vezes alguém de fora, né, diz, ei, tem alguma coisa acontecendo, por que tá assim? Você tá elétrica, né? Tá elétrica, para um pouquinho. Respira. Aí a gente Exatamente. meio que dá uma freada ali, é como se fosse um carro que tá em alta velocidade e aí dá aquele freio. Mas para isso, né, desacelerar. Perceber, essa autopercepção é difícil, né? Eu sempre falo também que a ansiedade, ela tem esse sentimento de evitação. A partir do momento que eu evito certos lugares, que eu evito certas situações, até mesmo na escola, né? Se eu tenho esse sentimento de ficar em casa, porque eu vou ter um trabalho para apresentar na escola, então já acendeu ali uma luzinha, sinal, né? De alerta. Um sinal de alerta de que algo está acontecendo, que eu estou evitando aquele lugar. Né? Então, esse sentimento de evitação, eu acho que já a gente precisa, sinal, né? já é um sinal importante de a gente ficar de olho, né? De que algo a gente precisa de ajuda ali, a gente precisa conversar com alguém. Essa ajuda é importante. Agora, precisamos entender o que seria ajuda, né? Nunca digam calma para uma pessoa ansiosa. Jamais. Jamais digam calma. Isso vai acelerar mais o processo. Isso vai fazer com que ela entenda que ela não está equilibrada e aí às vezes bate desespero, né? Então assim, não peçam calma. E nesse Estenda processo a mão, de né? angústia, né, que a gente fica, a gente precisa daquela pessoa que está ali com a gente, né? Eu tô aqui com você, vai ficar tudo bem, eu tô aqui. Então a pessoa se sente ali apoiada. Sim, tem uma pessoa que está se inclinando, né, para você. Então você de alguma forma se sente, nossa, tem alguém que está por mim. Eu sou importante. Estenda a mão, né? Diga, eu tô aqui. Tem gente que me diz assim, mas eu não sei o que fazer para ajudar a pessoa da minha família. Como é que eu vou ajudar? Só diga assim, eu estou aqui. Estou aqui com você. Estenda a mão. Isso já faz toda a diferença. Ombro, pare com ela, dá seu convide ombro. ela para respirar com você. Esse movimento... Não te interrompendo, mas já te interrompendo. O meu neto, ele tem 3 anos. Ele já aprendeu a dizer assim, me dá a mão, cheira a florzinha. Cheira a florzinha, assopra a velhinha. Cheira a florzinha, olha só. E ele já entende quando a pessoa acelerou. E ele fala, né? Me dá aqui, me dá sua mão. Cheira. Um dia desse ele me colocou as gargalhadas. Porque eu não tinha me percebido. E ele viu que eu estava falando muito rápido. Eu estava contando um caso, né? Ele achou que eu estava, né, nervosa, ansiosa. Mas aí, vem cá. Me dá sua mãozinha. Cheira a florzinha, né? Assopra a velhinha. Que é a forma que nós utilizamos para as crianças respirarem, né? Então, quando houver uma criança, a nossa comunicação com as crianças, ela precisa ser sempre na altura da criança. Se abaixa ou se sente, fica de frente para essa criança, né? Que às vezes está ali com uma birra, está ansiosa. Não peça para que ela cale, né? A gente tinha muito essa questão do engole o choro. Exatamente. Né? Antigamente, hoje, muitos homens não choram, porque tiveram que engolir o choro por muito tempo, ainda mais com aquela fala machista, né? Homem não chora, né? Não demonstra sentimento. Quantas vezes nós fomos pegos por essa frase, né, abrupta, que muitas vezes faz com que a gente precisa parar ali com o nosso sentimento, a gente não consegue externar o sentimento, e as crianças, né, já começam com esses traumas. Então, deixa a criança chorar, pergunta por que ela está chorando. E o que está te fazendo sofrer? Nós precisamos entender o nosso sofrimento. Às vezes a gente está sofrendo e a gente não sabe descrever o que estamos sentindo. É mais ou menos assim que acontece, né, Nilma? Sim. Com os nossos adolescentes, o que você percebe quando nós estamos ali inseridos, né, no acolhedor, abraço acolhedor? A Nilma já percebia, a Nilma não estava mais falando desse espaço acolhedor. É verdade, não para que eu me lembre de chamar o acolhedor, né? Não, Nilma, nosso querido acolhedor. Está muito nosso acolhedor, espaço sabia? acolhedor.
adoro esse espaço acolhedor. Rádio Cavoque tem Sim, esse espaço sim. muito acolhedor que faz E a o gente... próprio divã, né? O nosso divã home Sim, é um espaço super acolhedor. Espaço acolhedor. Simbólico, desde na Simbólico. sua casa, né? Nós estamos nesse momento falando sobre esse tema maravilhoso. dando essas Aprender, dicas, né? Aprender um aprendendo. pouquinho a lidar com as Exatamente. emoções, a entender o que é ansiedade. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade e vamos aprender, né, a lidar um Exatamente. pouquinho. Vamos aí as dicas. Eu vou falar um pouquinho das crianças, a Nilma vai falar um pouquinho dos adolescentes. Fala pra gente, Nilma, esses adolescentes que nós temos recebidos no projeto acolhedor, quando a gente vai para a escola, essas crises de ansiedade, às vezes até coletiva, como nós já falamos, a gente né? até comentou sobre essa ansiedade coletiva, né? E a gente tem que levar em consideração que o adolescente ele está em fase de desenvolvimento Sim. cognitivo, comportamental. Sim. Então, está passando por várias situações ali emocionais, né? Uhum. De construção, porque nós somos lançados no mundo, então a gente vai se transformando. E no meio desse caminho, muitas das vezes, na escola a gente não aprende sobre as emoções. Infelizmente. né? Algumas escolas. Algumas porque sim. já tem algumas, né, lá na nossa E escola. seria muito E importante. esse Na fato nossa é escola importante. estamos Nossa ensinando, escola, né? nós estamos. A escola, né? Nós estamos. Então a gente vai no foco principal, que é a escola, né? Se a escola tivesse essa base, né, de trabalhar com as emoções, nossa, seria maravilhoso. Isso aí que você está trazendo, Nilma, é algo que é nítido. Por exemplo, na escola, a gente tem essa vivência, né, Marli? Sim. E aí quando a Aí gente vamos pergunta... dar um abraço, Dom Bosco. Vamos, Dom porque Bosco. assim, é muito lindo a Maravilhoso, forma que hein? eles entenderam de ter um módulo de educação emocional para os exatamente. nossos adolescentes, de termos um módulo de orientação profissional. Isso é a pedagogia preventiva de Dom Bosco, Sim, né? sim, Então a gente precisa... Eu acredito que é uma das formas mais acolhedoras de trabalhar essa Acolhedor. né? Acolhedor. Nossa, acolhedor. Nossa, novamente. acolhedor. E aí a gente trabalha, por exemplo, hoje, né, numa perspectiva, e essa perspectiva das emoções no colégio, às vezes a gente olha e quando vai fazer a pergunta para um adolescente, para uma criança, quais são as emoções? Você conhece as emoções? Tem criança que não conhece, por quê? Porque até mesmo no ambiente familiar não tem esse contato com o que é o que é a raiva, o que é o Só uma nojo, dica, posso né? dar uma dica? Pode. Vocês vão encontrar, eu creio que deve ter na internet algumas livrarias que disponibilizam. Tenho bichos ou tenho monstros? Tenho monstros na barriga. Isso. Para vocês lerem para as criancinhas. Exatamente. É mágico. Tenho monstros na barriga. É uma coleção onde se fala dos monstrinhos, né? Que é a raiva, o nojo, para que a criança entenda que aquela sensação, né, aquele calafrio na barriga, são sensações, são emoções que ela pode saber lidar. Então esse livrinho ensina os pais como lidar com a ansiedade na infância. Exatamente. Isso é muito bom. Ou então aquele filme, né? Divertidamente. Divertidamente, Que aí exatamente. ele vai abordar Exatamente. as emoções primárias, aí vem ensinando e a criança vai, né? Tudo Vai muito ensinando a colorido. diferenciar sentimento de emoções, Aham, né? mas eu Sentimentos. aconselho que seja assistido sempre ao lado de um adulto, Sim, sim. porque eu lembro que o meu outro neto, ele assistiu quando ele era pequeno. A gente colocou lá para ele assistir e ficamos conversando. Aí teve uma hora que ele veio correndo e disse: eu não quero mais ver. Mas o que aconteceu? Não, aquela mulher só vive triste. Ela me olha com Que uma era cara tristeza, triste. né? Ela me olha com uma cara triste. Eu não quero mais ver essa mulher. E aí, o que a gente fez? Nós sentamos e começamos a explicar, né, a questão das emoções. Então, assim, deixá-los só, muitas vezes eles interpretam do modo De outra deles, e maneira, nem né? sempre a interpretação é fidedigna. Então, é bom que nós possamos sentar com eles, conversar, dialogar. A cada cena, né, do filme, a gente vai dialogando com Promover esse eles. espaço educativo, Sim. né? Informativo, a psicoeducação que a gente chama, né? Sim. E olha, uma coisa que aconteceu quando eu fui trabalhar esse tema no colégio, que eu fui dar uma palestra sobre as emoções, eu fiz a pergunta, né? Vocês sabem o que são as emoções? Aí ninguém respondia. Aí eu disse assim, vocês lembram do filme Divertidamente? Pronto, todo mundo sabia. sabia. Então Eu a sabia. forma lúdica, como a Marli está trazendo... Atrai bastante, né? Exatamente. Então Atrai a gente precisa bastante entrar esse nesse mundo público. que é o mundo da criança, né?
que é uma dica que nós estamos dando. É um Nós- espaço de Sim, comunicação sim. da criança, né? Sim, E muitas das vezes no set terapêutico a gente precisa ir ali na base, trabalhando esse processo, né, de autoconhecimento, de autocuidado, mas também já adentrando com essa parte para verificar se aquele adolescente ou aquela criança conhece o que são as emoções, né? E aí você Porque muitas das vezes eles não sabem o que é. Sim. E aí a gente perguntar, né? Será que eu sei lidar com as minhas emoções para que eu possa ensinar o outro a trabalhar com as emoções dele? Né? E você sabe lidar com as suas emoções? A gente vai falar daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos, sobre como lidar melhor com as nossas emoções e vamos ensinar para você também algumas técnicas. Aguarda aí que a gente volta já já. Essa é a Rádio Cavox, no seu programa Divan Hall. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Pra onde eu vou, pra onde tem sol, é pra lá que eu vou. Mais uma vez. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem sol, pra onde é que eu vou? É pra lá que eu vou. Vou pro Divan Hall, né? Divan Hall. Rádio Cavoc. Muito bem. Estamos de volta com o nosso convidado de hoje, que vai dar as dicas que nós falamos ainda agora, mas antes ele vai se apresentar. Olá, Igor. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Olá para todos, Marli, Nilma e Solano. Também olá para todos que estão nos ouvindo e assistindo também. Eu fico muito feliz em poder estar aqui participando. E além da parte de ser psicólogo, amigo e colega de vocês, né, também gosto muito de música. Sou focado em técnicas de relaxamento e respiração para poder ajudar a controlar a ansiedade. Parceiro do acolhedor também, Parceiro do acolhedor, Não sim, esquece estamos com as isso, atividades. não esquece. Isso, não mesmo. Estamos aí em contato com as atividades, né, de técnicas corporais para estar ativando também. E também trabalho nas questões holísticas, que é o que? A integridade do ser, o físico, o mental e o espiritual. Aham. Maravilhoso. Além de instrutor de Pilates, também coordenador do projeto Mexas, que é em parceria com o Acolhedor, onde estamos aí sempre com as práticas de slackline, de tecido circense, de Maravilha. lira. E a gente vai yoga. marcar ainda, né, pra gente fazer o nosso novo, o novo desse ano, né? desse ano. Sim. Encontro entre Mexa-se e Acolhedor na Ponta Negra, levando aquele público legal do Acolhedor para brincar no slackline. Os nossos E E aí é adolescentes. legal que o Igor, ele tem essa questão de, no slackline, que é aquela, é um elástico aquilo? É uma fibra? fita. Uma fita elástica, ela né? parece um elástico, né? Mas Aham, não, ela é uma porém fita não. de nylon. Aham. E aí ela fica com balanço pela questão mesmo de estar estendida ali, né? E o que eu achei muito legal é que os nossos adolescentes adoram brincar ali, Sim, adoram. sim, sim. E aí o que o Igor fez nessa última vez, né, que nós estávamos lá? Vamos trabalhar o nosso equilíbrio, tanto o equilíbrio do corpo como da mente. Nossa, é um desafio e tanto, né? Andar no slackline, Sim. pensando no nosso equilíbrio emocional e como é que será que eu tenho medo? Será que eu dou conta? Sim. Muito legal isso. Fala um pouquinho sobre isso, Igor. É bem essa questão que você está trazendo, Maria. A questão do que de quando as minhas emoções, elas estão, não vou nem dizer bagunçadas ou afloradas ou organizadas, não. Mas a gente tem essa ligação do físico e do mental. E aí tem aquelas pessoas que vão olhar para a fita, vão querer subir, já se equilibrar e vão tentando e vão tentando e vão tentando. Vão Outras cair, já vão cair, como vão na vida. levantar. Sim, sim. Aí a gente faz Sabe essa o que é associação. interessante disso? Eu lembro que o Igor já de muito tempo, né, Igor? A gente vinha trabalhando desde da academia. E aí a gente levava muitas vezes lá pra Policlínica, lembra? Que a gente Sim. fazia. E no acolhedor aconteceu várias vezes isso Aham. também. E aí eu participava também e caía muito. Nossa. E aí o Igor, a gente sempre tava lá, né? E aí o Igor, a gente tava. Eu subia ali na fita e o Igor vinha falando, olha, esse é o momento da vida, né? Nós caímos, nós levantamos. Sim. Então esse é um processo legal, porque a gente vai fazendo essa associação Sim. com o paciente e o paciente vai vendo como as dificuldades podem ser elaboradas naquele momento, né? E vai tendo as Ele consegue ter uma visão, né, dessa dor, Exatamente. dessa angústia, desse conflito. Poxa, é assim que eu tô, mas eu vou ter coragem, eu vou lá, eu vou, Sim. né, eu vou me equilibrar. Porque a gente tem que ver a questão do não julgar.
Quando a pessoa CNV, ela olha tá a ali CNV aí. preocupada. CNV de A novo, a gente CNV, tem que trazer CNV essa não pra viu, cá. Sim. Observar Sim. sem julgar. Sem É o julgar, primeiro- É o sim. primeiro ponto da CNV. Sim. E a gente estava falando no primeiro bloco sobre os nossos adolescentes, até os adultos e as crianças, né? De como a gente pode lidar melhor com as nossas emoções. Sim. Né? Então aqui a gente já está falando sobre, né, sobre essa fita, onde Perfeito. ela traz essa abordagem de corpo e mente trabalhando, né? Sim. Do que você cai, mas você pode levantar. Podemos e que levantar sempre, né? Sim. E que você tem um foco para seguir, né? Olhando sempre para um alvo. Né? Como que esse processo, ele, na prática, né? Para os teus alunos, para os nossos adolescentes, o que você vê assim de benefício na questão da saúde mental? Boa pergunta, Nilma. Bem interessante essa relação. Inclusive, eu recordo que quando você andou na fita pela primeira vez, lá na Fazenda da Esperança, Sim. a Nilma ficou só olhando. Vamos, Nilma? Ela, peraí. Ela Calma não disse aí, não, tô ela disse avaliando. foi. Calma Isso aí. mesmo, né? Calma aí. Uhum. E aí foi, né? Os outros colegas, as pessoas que estavam ali brincaram. E quando a Nilma foi, pouco ela precisou de apoio, mas precisou. Sim. Porém, ela conseguiu dar os passos na fita e fez o processo. Uhum. E o que é isso? A gente pode... observação, né? Uhum. Então nós temos aí um aspecto. O estilo Olhar pra si também, mesmo, né? Saber o também que é essa observação, questão. né? O que aconteceu bem com a Nilma? Ela respeitou o espaço dela, o tempo dela. Sim. Ela disse, calma aí. Porque É algo novo, né? é algo novo, ela precisou. E tem pessoas que não precisam desse calma aí e vão. Porém, tem pessoas que precisam do calma aí e também vão. Uhum. Ou Existem calma aquelas aí que não e vão? não vou. Tem casos que não vão. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que diga não vou. Mas tem casos sim. Uhum. Até porque tem muitas pessoas que vão pelo quê? Pelo julgamento, pela Sim, questão do sim. novo, como você bem trouxe. Não, tem gente que olha o Igor andando e fala, fichinha, eu vou fazer isso, eu faço igual. Ele brinca ali, ele pula, ele fica de cabeça brinca pra na baixo. fita. A prática, né? Sim. Devido à prática. Ah, você falou tudo. Eu recebi uma pergunta essa semana. Vem cá, a psicologia, ela cura? Uhum. Eu disse, não, a psicologia não cura, mas a prática te trata. Sim. O treino, todos os dias. Exato, E aí sim, você traz é essa isso. fala, e Sim. é isso a psicologia. Né? Isso. Resumindo, é isso. Se eu fizer Sim. todo dia de uma outra forma, eu posso Aham, mudar. sim. Tem até um ditado da minha avó que dizia, né? Água mole, pedra Pedra dura, dura. tanto bate até que for. Exato. Esses somos nós. Uhum. De tanto treinar, nós podemos sim mudar. Já Né? vamos Pode ser desenvolvendo velho, as pode ser habilidades, novo. né? Aham. A gente vai desenvolvendo. Sim. E a tua Fala. prática é mais ou menos isso. É assim, a gente vai estar ali fazendo o quê? Ensinando os primeiros passos. Tem pessoas que vão aprender como? Querer aprender subindo na fita já e andando. Ou fazendo como a Nilma, observando e depois andando. E outros não, dizem, ei, peraí, me mostra aqui, fala pra mim como é que é, o que é. Me ajuda aqui, né? Me ajuda aqui. Me ajuda a levantar. Sim, sim. E essa questão de pedir ajuda, qual é a correlação que a gente tem na psicologia? Uhum, muito interessante. A gente entra aí com o quê? Com o ego auxiliar. A pessoa que vai poder ajudar, ela entra para auxiliar. Aham, Porém, eu já sei o que fazer, mas eu não dou conta de fazer sozinho. É isso, né? Eu sei que eu posso, mas sozinho eu não estou conseguindo. Né? Eu sei que eu sou capaz, mas espera aí, pedir ajuda. E aí é o que? É quando você estiver reconhecendo que você é um ser humano, Aham. que você é passivo de erros e que você também pode começar e cair. E aí precisa levantar, sacode a poeira e Dá a volta volta a dar lá os pra passos cima. na Aham. fita, na vida e assim vai seguindo. Sim. Né? Inclusive a gente entra aqui com uma questão bem interessante. Se a pessoa vai ou não vai, tem gente que vai logo de cara, tem gente que olha primeiro isso, aquilo. A gente entra aí com os canais de percepção. O que são os canais de percepção? É a forma como a gente percebe, ou também conhecidos como canais de aprendizagem. A gente entra aí já voltando isso também, que isso vai interferir também na questão da ansiedade, vai influenciar, na verdade, na questão de ansiedade, que é o quê? Nós percebemos o mundo ao nosso redor através dos nossos órgãos dos sentidos, que são o quê? Audição, visão, olfato, paladar, sensação, tato, né? a sensação, o tato, né? E aí a gente usa esses 5 divididos em 3. Nós vamos dividir esses 5 em 3. Uhum. A gente vai usar uma sigla VAC para lembrar. É só lembrar de vaca e tira o último A. VAC. Quase que a Rádio Cavoque. Rádio Cavoque. Também, Lembraria, olha só, né? Olha Quase Só, que daria. olha aí, Fazer uma né? associação aí com Nossa, a Rádio Vamos Cavoque. associar aí Sim. a Rádio Cavoque. V. Qual é o canal de... o órgão do sentido que Uhum. começa com V.
Visão. Visão. Então já sabe que o V do VAC é visão, que começa com A. Audição. Audição. Então o A do VAC é audição. E o C? Aí não tem nenhum que comece com C. Não tem, mas a gente usa aí o sinestésico, que é a parte do sentir. Tudo que eu sinto são os 3 que sobram. Eu sinto cheiro, eu sinto gosto e eu sinto texturas. Então esses 3 estão agrupados por último. Então os canais de percepção são esses 3. Visual, auditivo e sinestésico. Sinestésico. A semiótica fala muito sobre isso. Depois a gente vai tirar uma dúvida. Depois eu tiro uma dúvida com você sobre esse sinestésico. Vamos lá. Você está falando semiótica, né? Uhum. Olha como a gente tem muita coisa pra gente falar hoje, hein, gente? Então, a semiótica explica muito sobre isso. Por exemplo, a gente tem um paralelo entre o que é sinestésico e o que é voltado, por exemplo, para esses outros canais de percepção, né? Que é a percepção que a gente estuda na psicologia. Então, por exemplo, a semiótica, para quem está aprendendo a respeito disso, funciona muito bem, porque ela vai agregar todos esses sentidos que o Igor está trazendo. Né? Uma pessoa que não está tendo uma vivência funcional, que a gente chama, né, adaptativa, resiliente, ela vai poder desenvolver essas habilidades a partir da percepção, né? que é muito mais do que a gente imagina, relacionando com a questão que é a própria percepção. A percepção é a capacidade de absorver esse processo do mundo a partir, né, dos canais dos nossos receptores, enfim. Sim. E aí para se tornar, então, um processo perceptível pelos nossos sentidos. Então é interessante porque isso é um processo consciente. Agora sim, fala para o nosso público leigo da temática da psicologia, para que ele entenda uma linguagem mais leiga. Certo. Faz esse resumo aí pra gente. Um resumão. A gente tem, por exemplo, eu que trabalho com logomúsica, o Igor trabalha com questões sinestésicas, né? Corporais, holísticas, né? E a gente está trabalhando, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades. Sim. Por exemplo, uma habilidade auditiva. Né? Nós começamos, então, partindo das vibrações, das notas musicais, Sim. e a pessoa vai começando a sentir o mundo. A gente tem um instrumento dentro da logomúsica que é utilizado também na musicoterapia, chamado cama-lira. Né? A pessoa deita naquela cama, né, de madeira, que tem várias cordas por baixo, e aí nós vamos tocando e a pessoa vai recebendo as vibrações e as notas, né? Para quem tem ansiedade, exatamente, para quem tem ansiedade, aquela vibração ela vai surtindo na pele como se fossem massagens. Pequenos dedos, massagens. A música faz isso com a gente, né? A música massageia, a gente né? sente tocando a alma, né? Exatamente. Pessoas com deficiência auditiva muitas vezes sentem a vibração. Não estão ouvindo, mas estão sentindo. Olha aí o canal de percepção. Sim, sim. Olha aí o sentir. Exatamente. Sim, isso se aí chama a gente está falando sobre essa questão de desvendar a ansiedade, né? Então, conhecer a ansiedade, saber lidar com a ansiedade. Então, tudo isso que a gente está discutindo é uma aqui, forma de nós estarmos lidando, né? Manejo, de estar chama de lidando manejo. com essa questão da ansiedade. Ótima ligação, Nilma. Como é que a gente vai poder lidar com algo se a gente não sabe o que Não conhece. Não conhece. Eu preciso desvendar a ansiedade para eu poder lidar com ela. E se tem algum problema, não é, ai meu Deus, está acontecendo isso. Tá acontecendo o quê? Por onde que inicia? Por onde que inicia? O que foi? E aí, quando a gente fala da ansiedade para ajudar a desvendar, a gente vai, como é que você a percebe? Os gatilhos de ansiedade, que a gente fala muito sobre gatilhos, os gatilhos eles são acionados, eles são disparados, despertados dentro de nós de formas diferentes, né? Porque nós somos seres individuais por conta da individualidade. Porém, quando a gente fala de percepção, que todos nós vamos ter a percepção, nós vamos estar com os 5 órgãos dos sentidos, divididos em 3. O visual, o auditivo e o sinestésico. Ah, mas se a pessoa ela tem a deficiência auditiva, ela ainda tem os outros 2. Olha o que acabou de falar da cama-lira. A pessoa não está vendo, ela não está ouvindo, ela está o quê? Sentindo. Sinestésico. Sinestésico, é algo que eu vou sentir. E aí a gente entra com uma questão que algumas pessoas ignoram, ou também não vou julgar, mas algumas pessoas dizem que não existe esse negócio de energia, a energia não existe, isso, aquilo. Ei, isso é frequência.
Frequência Sim. energética. Se a gente falar que não existe energia, não existiria E aí a gente os entra- aparelhos que a gente Tecnologia. usa E aí a hoje, gente né? entra, por Wi-Fi, Sim. luz. Sim. E a gente pode pegar um exemplo, né? Desculpa, Solano, de quando a gente tá ali no movimentando e passa perto de alguém. Ai, nossa, peguei um choque. Deu choque, né? Porque a Nossa, pessoa tá Nosso Só corpo é energia. energia, né? Chama isso de energia. energia, né? Isso. E a gente isso. entra, por exemplo, nessa parte de vibração, frequência, Uhum. né? A frequência, por exemplo, que a natureza emite é chamado de 415 na afinação, né? Uhum. Então, Que por é exemplo, natural, né? que é natural, a frequência natural. O nosso corpo, ele vibra em 415. Eu não sei se alguma vez nós já paramos para observar, uma vez eu estava assistindo um vídeo no YouTube, e aí uma ponte, como a ponte aqui que Do Rio Amazonas. Exatamente. Entrou em frequência com um apito que estava passando, de um carro que estava passando Movimento ali. um movimento Uhum. ali. E a ponte começou a vibrar. Olha só. A ponte começou a vibrar. Porque Sim. quando entra o nosso corpo, Sim. ou o corpo, que é a ponte naquele objeto, entra em frequência com um outro, com um som, ele vai ter uma resposta, né? O que propagar, acontece né? nas notas musicais? Ó, o violão. O violão não é um instrumento de notas, ele é um instrumento de Acústica, acordes, né? E né? acústica. Sim. Se tem a parte dos acordes, é o que? É o conjunto de notas. O carro deu uma nota, a frequência dele. A ponte tem a nota que é a frequência dela. E os Exatamente. dois entraram em quê? Em acorde, em harmonia, né? sintonia. Sim. Né? Igor, É no meio- isso que acontece. No meio de tudo isso, como é que a gente vai fazer para trabalhar as nossas frequências, para deixar tudo ali, né, equilibrado? Uhum, Quais são as dinâmicas Sim. que nós podemos fazer para controlar, né, porque a gente falou sobre isso no início, para a gente controlar a nossa ansiedade, Uhum. tá? Você vai falar isso daqui a pouquinho, Tudo quando a gente bem. voltar dos intervalos, você já vai Segura o começar... coração. Segura o coração aí, tá? Porque quando a gente Respira, volta... porque Respira. vamos trabalhando já o processo de ansiedade. Para, Isso, respira, bem né? falado, E já gostei, começa a gostei. se preparar para o nosso próximo momento. Aham, cheira a florzinha só pra velhinha, que daqui a Isso. pouquinho a gente volta. Essa é a Rádio Cavoc no seu programa de Van Home. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Mas só vamos voltar depois. Estamos aqui de volta no seu programa Rádio Cavoc, programa de Van Home. Vamos voltar ao nosso tema, né, o nosso Sim. assunto da ansiedade. Igor, Uhum. dá sequência pra gente. Tá certo? A questão do C ou do S, né? A sinestésico. Não, lembra que eu falei ainda agora, né? Uhum. Tem uma questão eu tenho uma dúvida aí, vamos Sim. explicar para o público a questão do sinestésico, porque se falou da letra C, então vamos Sim, explicar aí perfeito. para eles, para que eles entendam. Tá. Gente, sinestésico com C. Por quê? Porque tem a questão do movimento. É o movimento sinestésico, entendeu? Então, quando a gente relaciona essa parte do ser humano, a gente vai com o C, tá bom? Não é o com S. Existem Isso. os dois, o com Sim, C e o sim, com sim. S. E esse é o com C e tá tudo certo, viu? Tá, Isso aí. Nilma, tem alguma pergunta? Chegaram perguntas É. do público? Sobre o nosso tema, né, que a gente está Uhum. discutindo, aí no último bloco a gente falou sobre as dinâmicas, né? Quais são as dinâmicas que a gente pode estar utilizando Sim. dentro desse processo. Sim. Nós podemos estar utilizando aqui atividades que vão te ajudar a poder estar reduzindo o cortisol, noradrenalina, que que é isso, Igor? É o estresse, é o que causa ansiedade em você. O que você precisa sintonizar aí com a gente é o estresse. Vai reduzir o estresse fazendo o quê? Atividades como yoga, massagem relaxante, acupuntura, reflexologia podal, massagem com bambu, com pedras quentes, com toalhas. O que tem a ver a massagem? Por que tanta massagem? Porque quando você recebe massagem, o seu corpo recebe massagem, vai liberar uma substânciazinha que vai ir lá no cortisol, que é o hormônio que causa o estresse. Igor, vou segurar você só um minutinho. Tá bom. Só um minutinho. O estresse. Para só um minutinho. Nós vamos direto da redação. Vamos para o nosso programa jornalístico. A gente volta daqui a pouquinho. Segura aí que o Igor vai complementar para você. Olá, estamos aqui de volta. Vamos falar aí sobre todas as práticas para a gente controlar essa ansiedade. O Igor vai falar para a gente um pouquinho mais, né? Nós estávamos falando sobre os
neurotransmissores. Sim. E ele vai explicar um pouquinho pra gente o que é isso. Nilma, tem pergunta? E o cortisol, né, que ele ficou Aí ele falando. pa- aí, Ah, cortisol. Tá, mas vamos explicar Sim. para o público o que Sim. é cortisol, Sim. para que São ele serve, neurotransmissores, rapidinho, né? né? O que são os neurotransmissores, Bom. porque fica uma linguagem muito técnica. Que negócio? É de comer, né? O que é comer. isso? Vamos Então, simplificar lá. isso, por favor. Vamos sim. Pra gente entender de uma forma bem clara, bem simples, tá bom? Toda a emoção que nós temos, tudo que nós sentimos é em virtude de reações químicas Isso. que acontecem aqui na nossa cachola, no cérebro, Que certo? manda o comando, né? Que Dá manda o comando. E também no nosso intestino, porque existe um eixo de ligação entre o cérebro e o intestino, certinho? É por isso, inclusive, que às vezes quando a pessoa tá... Um dos sintomas da ansiedade vai ser o quê? Aquela dor de barriga, aquele incômodo aqui, né? Na barriga mesmo, lá no buchinho. E é por quê? Porque tá tendo choque, muita informação, Sim. bora falar assim, descarga de reações químicas acontecendo. E aí o cortisol, o que é? O cortisol é o resultado da reação química do estresse. Uhum. Bora dizer assim, estresse é o nome que tu conhece, cortisol é o que nós conhecemos, tá bom? Um é o outro. É como se fosse nome científico e o nome popular, tá bom? Cortisol é o nome científico e o popular é o estresse. Digo, mas não é sobre ansiedade? Vocês estão falando aqui não é sobre ansiedade? Sim. Sim, é sobre ansiedade. O estresse, ele vai crescendo e pode se desencadear para uma ansiedade, tá bom? Então, a gente tendo o conhecimento de quais são as reações químicas que vão me trazer felicidade, eu tenho como também controlar. Sim. Sim, não é? Sim. Tenho. E aí é legal também falar essa diferença da emoção, do sentimento, sentimentos, porque a gente exatamente. acha que às vezes é tudo a mesma Da coisa e mesma não coisa, né? né? Para que eu possa controlar, eu preciso entender. Sim. Em que Sim. campos eles acontecem, né? O que é no psicológico, o que é no subjetivo, no pensamento. É importante a gente deixar bem claro Sim. para as pessoas aí de casa, né? Para que elas possam estar manejando suas emoções, seus sentimentos. Onde é que eles Saber- acontecem? saber Treinar, o que é, né? Treinar, Treinar. exatamente. Treinar. Desenvolver Vamos- essas habilidades. Vamos treinar Sim, aí sim. a mudança de comportamento e de sentimentos, de emoções. Né? Emoção não, mas do sentimento. Dos sentimentos, Sentimento. né? Pra gente poder entender, assim, digamos, de uma forma muito bem clarinha, bem clara, a gente vai ter geralmente quantas emoções? Básicas. Básicas, as Ah, básicas, tá, né? as As básicas, as simplesinhas são Sim, em são 5, cinco. certo? O resultado delas vai me trazer o quê? Sentimentos, tá bom? Então, a diferença é essa. Uma é aquilo que são as emoções e os Emoções, sentimentos. Né? Do latim emovere, Uhum. mexe comigo, Que mexe lá mexe dentro. comigo. São os órgãos que eu não. Movimento, né? São os Sim. órgãos reagindo e eu não Sim. tenho como. Medo, a raiva, a tristeza, o nojo, Aham. essas situações aí, eu não escolho sentir ou não sentir. Os órgãos, né, começam a trabalhar e eu não tenho como. Produz, É, vem, que significa? acontece. Aí o Então, né? sentimento é aquilo que eu posso controlar. Isso A mesmo. emoção eu não controlo, mas o sentimento eu posso Então nós controlar. temos dois campos aí, né, Mari? Aham. Você está trabalhando. Sim, então, sim. olha só, gente. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Nós temos o campo do nosso corpo, que são nossas emoções, Sim. né? Que é onde a gente tem uma Os respostas que a órgãos, gente os sentidos que vão exatamente. reagindo aí, né? Nossas Vão respostas percebendo, olha isso que eu dou de Aham, percepção aí, mais sim, uma sim. vez. entra por aqui e externaliza também por aqui, Uhum. né? Então, os sentimentos, eu acredito que para ficar mais claro, Sim. são as situações que nós interpretamos como sendo subjetivas, ou seja, O que você vai fazer com o que fizeram o de que eu vou fazer com o que fizeram de mim, né? Então as emoções elas entram aí, como se as emoções, por exemplo, fossem um grande mar e Sim, os sentimentos fossem as areias, ou seja, as Uhum. areias sempre em movimento ali na borda da praia, né? exatamente. E elas acontecem sempre aonde? No Uhum. campo emocional, Sim. psicológico. Sim. As emoções acontecem sempre no corpo, como o Igor está Uhum, trazendo, né? uhum. São respostas É, anatómicas. sempre lembram, né? Lembrem, emoções, é mover, movimento, Movimento. vai movimentar lá Corpo, dentro, né? Todo né? o corpo, todos os órgãos. Não tenho controle sobre isso? Ok, tá acontecendo. Mas o sentimento é a minha reação Uhum. com aquilo que aconteceu lá dentro. Como é que eu vou reagir? O que que eu vou fazer com isso que os meus órgãos fizeram? Como é que Alguém- eu vou trabalhar, né? Alguém pode chegar aqui agora e dizer que tá pegando fogo ali.
E a gente fica ou agoniado e, meu Deus, fica travado. Os órgãos já vão receber. O Isso cérebro é o quê? vai É o mandar uma sentimento, mensagem, né? ou a gente pode dizer, calma, vamos ligar para o Corpo de Bombeiros, vamos cuidar da situação. Saídas né? à direita. Isso, pronto. Né? Já então manejou essa parte de também as sentimentos, emoções, né? beleza. E lembrando que a gente sempre, todos os dias, em todas as fases aí da nossa vida, a gente acessa as nossas, né? A gente precisa acessar as nossas nossas emoções, né? Então a gente... Como está o movimento aqui dentro, Sim, né? exatamente. Eu gosto de acordar de manhã e me perceber como é que eu acordei hoje. Tá tudo bem? Tô tranquila? Como é que eu vou lidar com os problemas que eu tenho hoje? E aí eu vejo meu corpo, eu faço uma leitura, né? E aí, quando eu faço essa leitura no meu corpo, eu vejo que eu estou precisando de alguma coisa. Hoje eu senti que eu estava precisando de música. Né? Então, botei música na casa, todo mundo vibrando a música, e eu vi que o ambiente ficou bem tranquilo, todo mundo conversando. Então, às vezes, a gente entende que está precisando de alguma coisa, né? Posso trazer uma situação, mãe? Pode, Tu colocou uma deve. música calma ou uma música agitada? Aí eu coloquei aquelas lá do anos 70, sabe? Aquelas bem lentas, aquelas que vão falando alguma coisa que o corpo blues. vai... Isso, Sim. jazz, adoro jazz. Agora, vamos lá. Se eu sou uma pessoa agitada, ao contrário da Marli, sim. a música calma vai servir pra mim? Vai te irritar. E aí? É por isso que tem pessoas que dizem bem assim, eu não gosto de meditação, não gosto de Sim, yoga, de sim, relaxamento. Isso pra mim não dá certo, isso não funciona. E tudo bem. Não existem técnicas de relaxamento pra mim, porque eu não consigo relaxar assim. Coloca Mas um sabe o rock que aí, é? né? Coloca um rock. Sim. O teu canal de percepção aí Funciona de uma outra funciona de uma outra forma. A outra forma como maneira. você vai entender, como você vai sentir é outra. Sim. Se você é agitado, coloca um rock e um rock Sim. te relaxa. Eu já atendi pessoas... Isso é autopercepção, né? Autopercepção. Pessoas que elas relaxam onde no rock. Aí eu fui fazer um yoga com essa pessoa, ela ficava olhando para um lado e para outro. Ela ficou sem jeito de dizer para mim que não dava, né? Eu perguntei, tá gostando? O que tá acontecendo? Aí ela falou assim, eu acho que não dá muito certo comigo. Aí eu, pim! Não é lento o que ele quer. Aí eu fui, qual é a música que tu gosta? Aí foi lá, Guns N' Roses, colocou, a gente agitou, animou. Nossa, eu tô relaxado. Sim. Então, vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, entenda. Não é que não dá certo. Sim. É você que precisa saber qual é o seu canal de percepção e qual é a forma que tu reage, como tu vibra. Pode sim dar certo para você. Você só precisa saber como que tem que ser, qual é o sentido, o sentimento que você está colocando nisso. Se é no ritmo lento, se é no ritmo agitado, se é uma coisa mais pauleira, se é um negócio mais... Às vezes eu quero tudo dançar pode também dar junto, certo. né? Sim, sim. E aí a gente pode pensar assim, porque todo mundo é diferente, é muito subjetivo. Quando a gente fala isso, em alguns casos, bora dizer assim, desse de ansiedade, parece que é algo que é infinito, nunca vai se conseguir, nunca vai ser alcançado, mas não. Não é isso. Quando a gente fala de comportamento, por exemplo, são 4 perfis que existem, 4 tipos de perfis que existem, que é o dominante, o influente, a estabilidade e conformidade. Todos os seres humanos cabem dentro desses 4. Sim. Porque tu fala, não, Igor, mas todo mundo é diferente. Agora tu falou que nós somos individuais, porém nós reagimos de uma forma. Não vou falar em um padrão, talvez para não ficar, mas em um perfil. Nós reagimos em um perfil. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Exatamente. E aí você vai trabalhar essa questão do autoconhecimento para saber lidar. Eu sempre digo que, como que eu vou controlar algo? Porque eu não sou um aparelho, né? Eu não sou uma televisão que não já dá vem para ligar ali, e desligar, não dá né? para ligar e desligar e pegar o controle e colocar ali no canal. Eu sou ser humano, né? Tenho subjetividade, sou diferente. Então eu preciso me conhecer. Eu preciso saber lidar com as minhas emoções, né? Com os meus sentimentos. E você se conhece? E você? Né? E você? Você se conhece? Sim. Faça essa pergunta agora. Você se conhece? Você sabe qual canal você vibra? Né? A gente precisa perguntar sobre isso. Como é que eu estou agora, nesse exato momento? Né? Esse diálogo tá ajudando? Tá me propiciando algo positivo? O que é positivo para mim? O que não é positivo para mim? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre nós mesmos? Igor, como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais dinâmica? Como é que a gente pode lidar com a nossa ansiedade? Vamos às técnicas que você pode trazer pra gente. Olha só, pessoal, aqui uma técnica de respiração aqui para te ajudar para... Não vou falar para fazer milagre porque não existe, tá bom? Mas uma forma sim de te ajudar. Quando a pessoa está numa situação aí de ansiedade com a respiração alterada, o que vai acontecer? Ela respira mais rápido, né? Isso, hiperventilando, tá ofegante. E aí o que vai acontecer? Vai ter excesso de oxigênio.
E aí, aqui no nosso cérebro, nós temos ali uma partezinha, bora imaginar assim, uma ferramenta ali, ou desculpa, uma área ali. Uma unidade, né? Uma unidade, cerebral que vai isso, coordenar uma ali. central, um campozinho ali chamado amígdala, tá bom? Essa amígdala, inclusive, ela identifica aí a passagem de oxigênio. Quando ela percebe que tem excesso de oxigênio aqui no teu cérebro, na tua cabeça, ela vai falar, epa, parou! E são duas, né? Nós temos as duas amígdalas. Exatamente. E aí ela fechou o canal. Fechou o canal de oxigênio, fechou, porque isso é instinto, isso é sobrevivência. E explica que não são as amígdalas da garganta, tá? Perfeito, não são as amígdalas São as debaixo da amígdalas- garganta. as amígdalas do cérebro cerebrais. mesmo. Para isso, né? É. Uma unidade cerebral. São os mesmos nomes, né? Mesmo nome sim, só que essa é a cerebral. E aí o que vai acontecer? Ela identificou que tem excesso de oxigênio, ela vai fechar a passagem. Tu vai continuar respirando, porém tu vai sentir o quê? Uma leve tonteira na cabeça, Confusão, uma na leve verdade, né? confusão, é a névoa mental, Sim, a confusão, sim. tu vai ficar Névoa meio mental ali. assim, né? E aí em contrapartida, tu já vai sentir também o que é a falta de ar. Aham. E aí é nessa hora que entra a técnica de relaxamento e respiração. O cérebro não oxigena, né? Também fica tudo ali meio... Ele já fechou. Sim, já fechou. Ele deu Tudo o excesso, embaçado. ele deu o excesso e ele fechou. Sim. E aí o que vai acontecer? O teu cérebro vai precisar queimar esse oxigênio para depois a amígdala reconhecer e liberar de novo a passagem para regular. Porém, até isso acontecer, tu já tá aí sofrendo Quantas com sintomas, coisas, né? quantas coisas já aconteceram. Bora pra técnica. Bora pra técnica. Junta a mãozinha como se fosse uma oração, como se fosse prece. Abre um pouquinho assim, encaixa o dedo indicador. Tinha Os dedos, esquecido. os indicadores. Isso, juntou todos os dedos, aí pega o indicador, coloca perto do nariz, vem com o polegar fechando no queixo, e aí você vai respirar aqui. Tu vai estar com a tua respiração normal, agoniado, né? E fecha, Solano, tem que estar tudo fechadinho. Por isso né? que tem Bem gente que Solano, vai pro deixa perto. saquinho de papel, né? Por isso tem gente que vai pro saquinho do papel, que também é uma técnica. Né? Se eu não tiver com o saquinho ali, mas tu tá com tua mão aí, tu tá respirando agoniado. O que vai acontecer aqui? E tendo a percepção disso, né? Tu vai estar respirando qual gás? O mesmo gás que tu tá soltando, que é o gás carbônico. Aí tu fala, mas eu vou respirar gás carbônico, eu não tenho que respirar oxigênio. Mas lembra que tu tá cheio de oxigênio no teu cérebro? Excesso. Tá com excesso? Tu vai começar a respirar o gás carbônico. E aí o que vai acontecer? Essa mesma amígdala vai identificar que, eita, tem mais gás carbônico, libera o oxigênio aí então para poder entrar. E na hora ele destravou. Ele destrava, ele vai fazer essa regulagem do pH. Enfim, vai ver que precisa de oxigênio e ele vai abrir o canal para entrar mais oxigênio. Quanto tempo mais ou menos essa técnica? 2 minutos no máximo. Máximo. 2 minutos no máximo. Com 20 segundos o teu cérebro já tá reconhecendo. Aí ele vai mandando instantâneo, 2 minutos no máximo, tu já tá... Então, 10 respirações aqui, ó. Tu já tá melhorando. Tu já vai sentindo a gente diferença. já tá caminhando quase pro finzinho do programa. Faz um resumo aí de tudo isso. Não sei se ainda tem alguma pergunta que a Nilma gostaria de fazer. Não. Pra gente finalizar. Não, ela tá aqui no momento de autopercepção. De autopercepção. Estamos num momento de reflexão. Momento de reflexão. Então vamos lá. Eu acho que eu posso trazer mais uma técnica. Tá, dá tempo. Mais uma técnica que a gente pode fazer. Essa é mais quando a pessoa tá quase chegando na fobia. Ela já tá, muito agoniada. Ela tentou essa daqui, não deu certo. Pega uma água gelada, uma bacia com água gelada e você vai mergulhar o seu rosto ali. Por que eu vou mergulhar meu rosto? O nosso cérebro ele é poderoso demais, mas ele tem uma dificuldade de reconhecer o que é real e o que é ilusório. Quando você afunda o seu rosto, vai lá na parte instintiva, ele vai pensar o quê? Eu estou me afogando. E aí ele vai desviar o foco do pânico, do medo que estava acontecendo na tua mente, ele vai focar onde? Naquela situação ali, do que de um afogamento, bora dizer assim. Sim. E aí tu consegue retornar a tua consciência, e aí quando você perceber que tá melhorando, ou mesmo se não perceber, mas tu já tá sentindo que acabou o teu ar, faz bolha de oxigênio, assopra. Vai borbulhar, e aí As tu tira o bolinhas na rosto, água, né? enxuga as bolinhas na água. Depois coloca de novo. Pela terceira, quarta vez, tu já vai estar conseguindo controlar Pode isso. utilizar alguma toalha, algum outro... Sim, se tu não tiver a bacia ali, o que eu posso fazer? Toalhinha com Molha gelo, a né? toalha, coloca o gelo e
tampa no teu rosto, pega toda a parte da face, sobrancelha, olhos, nariz, boca, tampa tudo que eu isso posso também ajuda estar muito. pisando numa pedrinha de gelo, né? Que também tem aquele Sim, impacto sim. que o corpo vai entender. Então, assim, são várias técnicas, a gente vai voltar várias vezes dinâmicas. falando de várias técnicas que a gente trabalha para que o nosso público consiga, né, esse equilíbrio mental, essa Sim. paz, principalmente agora que a gente está passando por tantas questões, né, Sim, da sim. psicologia. Com a situação da pandemia, o que a gente ia ter de surto, bora dizer assim, psicológico daqui a 20, 30 anos, Sim. a gente está tendo já está acontecendo. Olha o surto que aconteceu que nós Sim, falamos sim. no outro programa aqui, Sim. daquela escola, né? Então a gente vai ter muita... Aí você vai... A pessoa que está ansiosa ouvindo isso agora, meu Deus, eu já vou piorar, vai piorar ainda mais a minha situação. Ei, calma, tem solução. Não Faça pede calma, não terapia. pede calma. Não, verdade, Não pede né? calma. Não. Mantenha o teu foco do jeito que tá, mas faz o quê? Procure ajuda. Procure terapia, sim. faça terapia. Nós estamos aqui, ouça o nosso programa, atenta aqui com a gente no aplicativo, no site, em tudo, porque nós estamos aqui para ajudar. Se você não quer pedir ajuda de forma direta, Diz que sim. diz que Diz que sim. sim. Você consegue. É possível. Tá bom? Igor, muita obrigada. gratidão. Muito Grato obrigada também. por tudo. Você vai voltar outras vezes, porque você é acolhedor, né? Sou O sim. acolhedor já tem a cara Somos dessa história. do Igor, né? Foi uma satisfação enorme tê-lo aqui com a gente. Pra mim também, viu? Muito bom. Suas considerações finais. Sim, vamos lá. Existe solução, viu? Existe solução, existe esperança e não é pra ficar bonitinho que a gente tá finalizando dessa forma, não, porque realmente existe. Você não nasceu pra ficar no adoecimento, você não é essa dor, você não é essa angústia. Você é um ser humano que tem sentimentos e emoções, lados positivos e negativos, qualidades e defeitos e precisam ser trabalhados. Assim como na fita de slackline a gente trabalha, assim como desvendando a ansiedade você consegue entender o que acontece, você vai entender também que dentro de você existem um universo todo dentro de você, várias questões que podem ser trabalhadas e te ajudar a melhorar, a você se livrar sim de pensamentos ruins e focar, manter o equilíbrio, o controle emocional para você viver uma vida mais calma. Obrigada. Obrigada, Igor. Maravilhosas palavras. Suas considerações, amiga. Esse foi o nosso programa de hoje, Desvendando a Ansiedade. Então, se cuide. Hoje a gente colocou várias dinâmicas aqui para vocês realmente se auto-perceber, né? Nesse processo de autoconhecimento. Se você não está se sentindo bem, procure ajuda psicológica, faça terapia. E nós estamos aqui para te acolher. Obrigada. Obrigada, Nilma. Gratidão. Vamos lá, Solano, suas considerações. Solano tá Não, no processo. Deixa eu fazer as minhas, aí eu já passo para você, você Pode finaliza fazer. já com as músicas ou com a música que você escolheu para o dia de hoje. Gente, a gente está deixando aqui um abraço muito acolhedor para todos vocês. Desejamos muita paz, muita felicidade de verdade. A gente sabe que é possível sim. Essa semana eu tive vários pacientes me falando sobre isso, sabe? Que estão bem, que conseguiram vencer mais uma etapa. E é tão bom isso, né? Então a gente acredita, a gente sabe que é possível, ok? Um abraço para todos vocês. Essa é a sua Rádio Cavoque, programa Divan Home. Tem mais uma coisinha importante para falar para vocês. Se você tem interesse de patrocinar o nosso programa, esse programa acolhedor, o nosso Divan Home, venha ser mais um com a gente. Venha somar conosco, por favor. Sem patrocínio a gente Ajude-nos para, né? Ajude-nos a acolher mais pessoas. Nos ajude a Ajude a ajudar. acolher Chegar em mais outros vidas. lares, Ajude a ajudar, exatamente. A Perfeito. chegarmos em outros lares de outras formas. Solano, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer o Igor, queria agradecer a todos nós, né? A gente que te agradece Esse momento também. maravilhoso. E levemos essas reflexões, essas dicas de hoje. Pare, respire, observe e depois haja. Esse é o ponto que nós queríamos chegar com você. E vamos finalizando de música. Sabe, já faz tempo eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago ouro,
porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza desse mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Sabe, já faz tempo eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade já não é, sei se a resposta certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza desse mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.